Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Desde abril deste ano, o número de atropelamentos com mortes em Santa Maria teve um aumento considerável. 2 acidentes, um com morte, na Avenida Nossa Senhora das Dores, serviram de alerta para a população. Somente após esses 2 episódios é que a conscientização começou a proliferar. Exemplo disso é a campanha Viva a Faixa, com respeito à vida é mais bonita, lançada pelo Grupo RBS. Não interrompa os sonhos. Viva a faixa. Com respeito, a vida é mais bonita. Uma iniciativa do Grupo RBS. Tirem as crianças da sala, apertem os cintos, porque a partir de agora nós vamos contar histórias que vão fazer você, motorista ou pedestre, pisar no freio e na faixa. Começa agora o documentário sobre violência no trânsito. Saiba como está a educação de motoristas e pedestres na cidade que é o coração do Rio Grande do Sul. Segundo o último censo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Santa Maria tem cerca de 261 mil habitantes e uma frota de veículos que cresce consideravelmente a cada ano, o que faz com que a violência no trânsito e o número de acidentes aumente na cidade. Conforme dados repassados pelo coordenador-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, Sargento Montardo, no ano de 2010 foram registrados 538 casos de acidentes com veículos. Este número pode ser ultrapassado em 2011, pois o levantamento feito até setembro deste ano já está na casa dos 345 casos. Você, motorista, já planejou uma viagem em família? Revisou o veículo antes de pegar a estrada? Parece bobagem, mas todo cuidado é pouco para que o passeio seja seguro e tranquilo. Ah, e não esqueça, nunca atenda o celular quando estiver dirigindo. Atente para esta e outras dicas do Sargento Montardo. Verificar se o carro apresenta condições seguras, né? Se ele está bem de freio, se tem combustível, né? Se todos os equipamentos obrigatórios estão presentes no carro, né? Primeira coisa. Segunda, verificar a situação da pessoa, se ela não está cansada, de repente será que não está com muito sono, não está sob efeito de alguma medicação. Se tiver ingerido alguma bebida alcoólica, o mínimo que seja evitar ou passar a direção para uma pessoa que não esteja, né, sobre o efeito do álcool. Quem acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros de Santa Maria conhece a realidade enfrentada pelos agentes. O resgate e o auxílio às vítimas de acidentes são rotinas enfrentadas pelos profissionais que trabalham em prol da vida. O chefe de guarnição e coordenador geral de combate a incêndio e salvamento do Corpo de Bombeiros, Sargento Montardo, dá algumas dicas de como evitar possíveis acidentes. Avisar o serviço de emergência disponível, né? Seja bombeiro, seja SAMU, enfim, até mesmo a brigada militar. Aí, posterior, se aproximar, né, do local da ocorrência, procurar visualizar quantas vítimas são, né? Jamais tentar entrar em contato direto com essas vítimas, tentar retirar a vítima do carro. Uma vítima caída no chão, tentar arrastar essa vítima aí. Por quê? Porque a vítima de um acidente de trânsito, ela pode ter várias lesões, né? Várias sequelas, principalmente lesão de coluna, e no momento que tu tenta transportar essa pessoa, né, teoricamente tu estaria salvando ela, mas de forma errada, né? Operação Malha Fina. Um dos trabalhos feitos em outubro deste ano pelos órgãos de segurança pública, liderados pela Delegacia do Trânsito, teve como foco o combate à embriaguez ao volante.
19 pessoas foram presas em flagrante por estarem dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. No total, foram 462 abordagens, 146 autuações, 96 delas por embriaguez, 102 carteiras nacionais de habilitação retidas e 18 veículos apreendidos. O comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, Tenente Coronel Vladimir Comaceto, fala um pouco sobre esta operação. Foi uma operação tranquila, né? Porque os motoristas, nós não tivemos nenhum problema na questão de abordagem, né, de condutores. Lógico, muitos se negaram a fazer o teste de etilômetro, né? Mas, embora pela legislação hoje, eles se negando, apenas em tese a questão criminal não é verificada, mas a questão administrativa, como autuação, recolhimento do veículo, né, recolhimento da carteira de motorista, todas as ações administrativas ou medidas administrativas são adotadas. E eu diria assim, a Operação Malha Fina foi um sucesso. Mantenha a atenção e continue com os cintos apertados, pois agora a Brigada Militar traz ações preventivas para combater a violência no trânsito. Fique ligado e muita calma nessa hora. A Brigada Militar desenvolve palestras em escolas. Nós desenvolvemos atividades como motivação para a educação para o trânsito em vários eventos. Como a exemplo, aí nós temos os tambores de rua, então a escolinha de trânsito da companhia rodoviária, que não é ligada ao regimento, mas que trabalha em conjunto aí com a Brigada Militar, a escolinha de trânsito, as ações dos pelotões mirins. Então, a Brigada Militar ou desenvolve atividades somente da Brigada, como também apoia os eventos, né, e as campanhas de outros órgãos, outras entidades. Na questão, que para nós também é preventiva, né, mas que alguns entendem como repressiva, na fiscalização de trânsito, né, e na autuação de condutores flagrados, né, por infrações de trânsito. Então, na última semana, inclusive, nós, numa operação conjunta aí da Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, nós atuamos em barreiras policiais para coibir a alcoolemia ao volante. Nem sempre esses cuidados são observados pela maioria dos motoristas, como lembra o secretário de Controle e Mobilidade Urbana do município, Marcelo Bisonho. Ele acredita que uma das medidas seria investir mais na educação e conscientização das crianças. O Educatrânsito é um projeto que envolve todas as crianças das escolas de Santa Maria, tanto da rede municipal, estadual como privada. Todo mundo está envolvido, que é a maneira que a gente encontrou de preparar essa molecada, essa gurizada para o futuro. Esses ainda dá para investir na questão educacional, né, na preparação para o futuro como pedestre ou motorista, porque os adultos que já têm a sua carteira de habilitação, basta apenas o pessoal fazer uma reflexão daquilo que aprendeu na autoescola, daquilo que ele sabe e conhece de leis e aplicar, né, na realidade. Mas as crianças que ainda estão distantes de ter a sua CNH, sua carteira, sua habilitação, essas nós estamos preparando. O Educatrânsito envolve elas, né, com a criatividade, com atividades, e coloca elas nas ruas também, nas blitz, pedindo para que os pais e as pessoas que já têm a carteira de habilitação possam respeitar o trânsito. O consultor comercial Godofredo Pinto Neto foi vítima de acidente e relata esse fato. Infelizmente, nem todos estão aqui para contar sua história. Eu dirigia sentido de Londrina, vindo de Curitiba, e na parada de um trevo de entrada para Apucarana, eu parei o carro para dar preferência a outro veículo que vinha pela direita, e um caminhão que vinha atrás distraiu-se com o movimento nas margens da rodovia e entrou na traseira do meu veículo. Na época um Volkswagen, e com a batida empurrou o motor para dentro do carro, que ela me imprensou entre o banco e a direção, o banco da frente e a direção. Eu fiquei numa situação de pasmo, nunca tinha acontecido um acidente dessa natureza. Preso dentro do carro, sem saber bem o que tinha acontecido, meio desorientado,
Como a rodovia é uma rodovia de grande movimento para o norte do Paraná, logo no instante cercou-se de pessoas gritando e tentando atender, e gritavam do perigo do carro. Visando a conscientização da comunidade, campanhas foram lançadas para tentar diminuir a violência no trânsito. A coordenadora local do programa Vida Urgente, Série Zago, fala sobre os trabalhos desenvolvidos na Fundação. As ações são estabelecidas sempre pela sede, né? São quase sempre as mesmas ações que acontecem em diferentes locais. E a gente tem palestras em escolas, né? Tanto de infantis como de pré-escola, como fundamental, ensino médio, universidades, a gente faz bastante. Palestras em empresas. Esse ano a gente fez aqui várias empresas, nos chamaram, principalmente nessa semana da CIPAT, sabe, que tem do alerta, né, a segurança do trabalho, no trânsito, tudo para os funcionários das empresas. E aqui na Unifra a gente também trabalha com alguns grupos, né, principalmente da comunicação, da PT, naquela disciplina que a Cristina Jobim dá, comunitária, né? E daí, esse ano a gente trabalhou no primeiro semestre, ficaram alguns alunos enganjados, também trabalhando como voluntários no Vida Urgente. A editora-chefe do Jornal Diário de Santa Maria, do Grupo RBS, Andréia Fontana, fala sobre a campanha Viva a Faixa. Em abril, a gente vinha acompanhando assim, que Santa Maria estava, apesar de diminuindo o número de acidentes com morte na região, teve quase a metade até abril, assim, do que o mesmo período do ano passado, o número de atropelamentos com morte vinha crescendo. E começou a nos chamar a atenção isso. E uma das coisas que a gente percebeu, assim, enquanto empresa, e que a gente decidiu, é que a gente queria fazer bandeiras locais, assim, por campanhas locais em benefício da comunidade. Por que a campanha diz com respeito à vida é mais bonita? Porque a gente acha que a faixa é apenas um ponto muito importante do trânsito. Saiba mais sobre as ações e campanhas que o município está realizando para melhorar o fluxo de veículos em trechos problemáticos da cidade. Fala o secretário Marcelo Bisonho. Na verdade, nós estamos agora fazendo toda uma preparação das mudanças que nós já realizamos. Se nós não tivéssemos feito as mudanças que nós realizamos esses 10 meses, a cidade certamente já teria trancado, já teria tido momentos assim de congestionamento quase que total na área central, em dias de chuva, em início de mês, nos horários de pico. Então, essas mudanças que nós estamos fazendo, primeiro elas comprovam que nós estamos no caminho certo. Conheça também a opinião do especialista em trânsito, professor Carlos Félix, que levou a campanha Viva a Faixa para fora do estado. Se enxerga nas ruas as pessoas respeitando. E houve uma mudança no seguinte sentido: o pedestre começou a entender que ele também é dono da rua, não é só o carro. É claro, temos que concordar que há alguns excessos, tanto de um lado quanto de outro, né? Às vezes o pedestre entra na faixa de segurança, num momento inapropriado para ele, vem um carro com alta velocidade, ou ele até pode pensar que o carro não vai parar, e mesmo assim ele entra e faz o carro parar, pois tem momentos inadequados, né? Assim como de parte do motorista. Mas a gente já conhece isso, houve grandes campanhas pelo Brasil e no exterior aí, Brasília foi um grande exemplo disso. Tem um processo, é um tempo em que as pessoas começam a respeitar, a aprender a ter essa cultura. Noite, né? Há uma mudança comportamental. Durante muito tempo na nossa vida, nós aprendemos a andar à esquerda. Depois chega e diz, não, agora nós vamos andar à direita. Aí a gente vai tentar andar, vai ter dificuldade nesse sentido. Saiba ainda as ações que a Brigada Militar está estruturando para uma operação de final de ano. Tudo para que você, motorista ou pedestre, comece 2012 com o pé no freio e olho na faixa. As pessoas nesses ambientes, nas avenidas e ruas com maior volume de tráfego, é o momento que a gente tem que ter maior paciência. Então, hoje, por exemplo, eu não consigo mais chegar a Camobim em 10 minutos. Né, que sai meia hora, né, porque o volume de tráfego tanto da RC 287 como da RS 509, o volume de tráfego em Santa Maria como um todo, o número de veículos aumentou
significativamente. Então a gente precisa saber que nós vamos estar nesse contexto e a gente precisa adotar um comportamento nesse contexto, um comportamento de paciência, um comportamento de tranquilidade e sabendo que nesse tipo de volume de tráfego a velocidade, né, ela deve ser reduzida e a atenção tem que ser redobrada. Então, não existe outra forma, né? A concentração tem que ser obrigatoriamente do motorista. Então, e principalmente ainda do motociclista. Né? O número de acidentes com motocicletas, ele também é extremamente significativo, né? É alto e os motociclistas precisam dessa concentração. Você ouviu o documentário sobre a violência no trânsito em Santa Maria. E aí, aprendeu alguma lição? Então beleza, agora motorista e pedestre é com vocês. O Ponto e Vírgula é um programa da disciplina de Rádio Jornalismo 2. Na edição, Franciele Bolzan e Luiane Beck. Na locução, Aline Schiffelbanes e Carla Tavares. Central técnica, Clenilson Oliveira. Coordenação e supervisão da professora Áurea Evelise Fonseca. Ficamos por aqui e não esqueça, motorista, pise no freio. E você, pedestre, atravesse somente onde tem faixa de segurança. Ficamos por aqui. Ponto e Vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.